Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa maratona Chefe da Sua Cozinha. Todos os dias aqui, às 14 horas e 41 minutos. Hoje dei uma atrasadinha porque aí não estava conseguindo entrar no ao vivo. Mas enfim, estamos aqui. Todos os dias às 14 horas e 41 minutos no Desafio 1441, nessa maratona para fazer aí de você chefe da sua cozinha. E hoje o tema é especificamente esse realmente, chefe da sua cozinha. Como que a gente vai começar essa transformação para se tornar chefe da sua cozinha? Certo? E porque nesse tempo que a gente tem feito essas lives todos os dias aqui para você, a gente está tendo a oportunidade de vir num passo a passo. Se você aí do outro lado já percebeu, eu tenho trazido coisas aqui para ajudar você a se tornar chefe da sua cozinha, nesse passo a passo, devagar, de organização, de planejamento, que você aí do outro lado pode estar percebendo, deve estar percebendo, que é um segmento de passo a passo, de como você ir se organizando para isso, certo? Muita gente fica me falando, eu queria muito me tornar o chefe da minha cozinha, mas como que eu faço isso? Eu quero muito, mas eu não sei cozinhar, ou diz, eu não tenho todo o material necessário para começar. Numa dessas lives aí anteriormente, mostrei aqui para vocês o básico do básico que você tem que ter aí na sua casa para começar a cozinhar, certo? Além do primeiro ingrediente, que é a sua vontade, né? A sua vontade de querer fazer, porque isso que é o começo de tudo, tanto para cozinhar e para qualquer outra coisa que você queira fazer aí na sua vida. E aí, depois disso, eu trouxe aqui alguns utensílios muito básicos realmente, que todo mundo aí tem na sua cozinha. Panelas simples, talheres, para você mexer, uma tábua, coisas muito simples. Você viu que não precisa de muita coisa para poder começar, né? Além da organização de definir realmente qual que é o seu cardápio que você vai fazer, separar ingrediente, separar utensílio, e aí é mão na massa mesmo de verdade. Só que tem mais uma coisinha. Depois de tudo isso que a gente já conversou, que eu já falei para vocês, muitas das vezes a gente vai e pega alguma receita que está escrita, né, na internet e que vai querer fazer, e na hora da confecção realmente a gente fica com muitas dúvidas, porque ali só está escrito, às vezes até tem um modo de fazer também, mas na hora que a gente vai colocar a mão na massa de verdade, é aí, né, que eu digo que começa um pouco da dificuldade, né, que as pessoas têm. Eu tenho aqui fazendo algumas receitas aí para ajudar vocês, né, a variar o cardápio e tudo mais. E mesmo eu fazendo do lado de cá, a gente ainda encontra algumas pessoas com algum tipo de dificuldade, porque às vezes também nunca foi para a cozinha, não é um hábito. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, muita gente tem ido para a cozinha, né? Tem ido para a cozinha se aventurar, né? Ou por conta de necessidade realmente também. Então começa às vezes a se descobrir que gosta muito de estar lá. Nós já trouxemos aqui a psicóloga dizendo o quanto estar na cozinha pode aliviar realmente aí o estresse. Então eu sei que tem muita gente se descobrindo na cozinha e querendo evoluir, né? E eu tô aqui de verdade para ajudar você a conquistar tudo que você queira aí. Eu acho que nada mais prazeroso do que quando a gente faz uma receita e apresenta um prato que a outra pessoa comer e a gente receber elogios, né? Eu acho que a gente fica assim muito mais animada para ir lá fazer o próximo prato e o próximo, e assim vai, né? Eu antigamente casei também muito nova. Eu acho que eu até já contei essa história aqui para vocês, mas como tem muita gente nova aqui, só fazendo um resuminho aqui da minha vida. Casei com 18 anos, na época trabalhava com meu pai, né? Não ficava muito com a minha mãe. Eu sou filha mais velha
de 5 irmãs meninas e sempre trabalhei com meu pai. Sempre quando ele tinha os negócios dele, trabalhava com meu pai, não ficava muito em casa lá com a minha mãe, mas e todas as vezes que a gente ia sentar para comer, sempre eram aquela variedade de pratos, porque povo árabe é bem assim, independente de situação financeira, tenta variar realmente os pratos para ser colocado na mesa, e eu sempre comia e ficava assim curiosa com aquilo, mas não tinha muito tempo para isso, estudava, trabalhava com meu pai. E aí, com 18 anos de idade, eu conheci o meu atual marido, que na época noivo, então, e minha mãe ficou realmente preocupada que eu ia me casar e como que ia fazer, que a pessoa não cozinhava nada, e ainda casar com árabe, como é que ia colocar a comida de todo dia na mesa. O pessoal árabe preza muito, né, por uma comida gostosa, principalmente para eles que já vieram de lá, né? Meu marido, no caso, veio do Líbano, então fica aqui procurando, né, aquelas recordações de infância que eles querem, de infância e da vida adulta também, né, mas que veio de um país distante, fica procurando, né, aquela emoção nos pratos do dia a dia, na culinária. E então foi muito assim, minha mãe ficou mais preocupada que eu acho que eu nem estava tão preocupada, mas a minha mãe sim estava, e aí ela falou para ele, olha lá, ela não sabe fazer nada, nem fritar um ovo. Daí eu fiquei, como assim, né? Ela foi lá falar pra ele que eu não sei fritar um ovo. Aí eu fiquei bem... Isso foi um desafio pra mim, né? Que eu falei, agora eu vou querer mostrar realmente que eu sei fazer e tudo mais. Mas tá bom, casei, fui pra lá, né? Vim pra minha casa com meu marido. Minha mãe me deixou uns 3 meses antes, assim, na cozinha, me ensinando o básico do básico. E aí eu me casei. Mas aí quando fui fazer lá as comidas, meu marido é de uma região diferente da minha mãe, então os pratos têm alguma variação, né? Não o básico de arroz de charito, não, tudo é normal, mas muitos dos pratos, alguns outros pratos são um pouco diferentes. E aí eu fui tentar aprender, claro, né? Meu marido na época falou pra minha mãe, não, tudo bem, eu ajudo ela e tudo mais. Meu marido morava sozinho, já mexia na cozinha também, né? Por livre e espontânea pressão, né? Porque tinha que saber fazer. Então eu tive que ir atrás, realmente, porque eu queria muito agradar, né? Eu não queria só fazer o normal, vamos falar, o simples, né? De arroz, feijão e um ovo frito, que minha mãe disse que eu nem sabia fazer ovo frito. Mas aí eu queria inovar, trazer para ele realmente tudo que ele gostava, né? Tudo que fazia ele se sentir confortável. O que eu queria era deixar ele confortável com aquilo que eu oferecesse. Então todas as vezes que eu colocava um prato na mesa eu ficava assim, né? Esperando, né? Esperando. E aí, ficou bom, ficou ruim, como é que é? E ele sempre falava que estava ótimo. Ele sempre falava que estava tudo muito bom. E isso me incentivava a procurar, a aprender para fazer para ele. Talvez nem estivesse tão bom assim. Mas olha só, ele me deixava animada para querer fazer mais, me aperfeiçoar. Às vezes eu comia e falava, não, acho que tá faltando mais alguma coisa. Mas eu me criticava, mas ele não, ele estava sempre elogiando e ele foi esperto nisso, porque com isso ele me incentivou a querer ir atrás e procurar. Só que eu ia procurar as receitas com os primos, com as primas, né? E você sabe como é que é, eles ensinam, né, mais ou menos, ninguém quer ficar contando segredinhos, e aí eu perguntava, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Eles contavam mais ou menos pra mim, eu ia lá me arriscar fazer, né? Mas eu ia comer e falava, não é bem assim, eu comi o dela e não tava desse jeito, é diferente. E por isso que eu digo da importância de quando a gente tem alguém perto da gente falando onde é que foi o erro, onde que você errou, o que estava faltando a mais. Então assim, uma pessoa só te contar a receita e você escrever, você vai lá tentar fazer, você vai comer e fala, tá faltando alguma coisa. É muito diferente, né? Quando alguém vem perto de você e começa, vamos lá, passo a passo, o que você fez? Aonde que você errou? Então isso é uma coisa que eu sentia muita falta na época e que eu tive que, aos trancos e barrancos, né? Passo a passo, até eu conseguir realmente oferecer para o meu marido, porque eu via a diferença, porque ele comia e falava, tá bom,
Ah, tá gostoso e tudo mais. Mas no dia que eu fazia e tava assim, espetacular, né? Tava na cara dele. Ele falava, meu Deus, né? Agora eu viajei lá pra minha cidade, agora eu viajei lá pro Líbano. Então isso faz toda a diferença, porque era isso que eu estava querendo, né? Na época do meu começo de cozinha e de tudo mais, era isso. Eu queria agradar ele e depois todo mundo que vinha para minha casa, né? E isso é que me confortava e que estava me fazendo feliz naquele momento. Então era o máximo tudo isso, né? Então, passo a passo, a gente foi indo até conseguir fazer aquelas receitas melhores, mais perfeitas de tempero, na dosagem certa e tudo mais. E aí, por isso que eu tô aqui sempre com vocês, tentando passar todas as dicas que me fizeram falta lá atrás e que me fizeram trilhar um caminho né, complicado para chegar até aqui. Eu não quero que você aí do outro lado passe por isso, porque se eu tivesse alguém realmente me ensinando e falando pra mim, vamos lá, vamos voltar, vamos ver o que você fez, eu não teria, né, passado por todo esse tempo. Isso que aconteceu quando eu fiz o Atai, vocês esfirra seguindo suas receitas. Que bom, é isso mesmo que eu quero. Nesses últimos dias eu tenho repostado nos meus stories muita gente fazendo muitas coisas e assim começando até um negócio. Isso tem me deixado assim extremamente feliz, emocionada de eu assim tá podendo mudar um pouquinho aí na vida de vocês. Isso para mim é realmente muito importante. Vocês não têm ideia, não têm noção da gratidão que eu sinto em poder estar aqui e passar para vocês tudo que eu tenho passado aqui. Eu fico realmente muito feliz. Com o passar do tempo, né, que eu conseguia em casa fazer as coisas, povo árabe recebe muita gente em casa, a gente gosta muito de receber também, e as pessoas foram também, né, comendo da minha comida e tudo mais, e teve uma época que chegou, né, o mês de Ramadã, que é o que a gente está passando agora, neste momento, que é o mês de Ramadã, que é um mês de jejum, né, para quem... Eu já falei também aqui, mas para quem ainda não me escutou falando, o mês de jejum, o mês de Ramadã, é quando a gente faz jejum, desde o nascer do sol até o pôr do sol. A gente não come nada e nem toma nada, então sem água, sem comida. E à noite, se fosse em outros tempos, não esse que a gente está vivendo agora, a gente se encontraria todo mundo à noite, pra gente estar junto e fazer essa quebra do jejum, fazer as orações. Então a gente estava sempre muito junto. E aqui na mesquita, na época, né, depois que eles comeram a minha comida, todo mundo, me convidaram a fazer a comida da mesquita. E aí, nessa época, eu falei, mas como assim fazer a comida da mesquita? A menina que não sabia nem fritar ovo vai lá fazer comida pra mesquita. E na mesquita tinha uma média de mais ou menos 150 pessoas. E aí eu fiquei, mas será? Será mesmo que realmente dá para fazer isso? Eu consigo fazer isso? Também o meu marido me incentivou muito. E eu falava, a minha comida tem esse patamar de chegar até nesse nível de ir lá fazer para esse tanto de pessoa. E ele me deu mais força, falou, sua comida é maravilhosa. Ó, tá dizendo aqui que foi lá que ela me conheceu, isso mesmo. Foi comendo minha comida lá da mesquita. Então, ele me incentivou muito a ir até lá para fazer. Eu lembro que nas primeiras vezes, nos primeiros 2 anos que eu fiz lá, foi uma coisa assim voluntária. A gente se juntou, algumas pessoas, umas iam comprar o material, e eu ia fazer a comida, tinha uma pessoa ajudando, mas eram panelas enormes assim, e eu fiquei assim, eu acho que eu me encontrei naquele lugar realmente. Antes eu entregava o prato só aqui para minha família, para o meu marido, e aí depois eu fui entregar para 150 pessoas, e eles comendo depois de um dia de jejum, saboreando a minha comida e gostando daquilo que estavam comendo e vindo agradecer, falando que estava muito gostoso. Vocês imaginam então se eu estava feliz só com o meu marido falando, com aquele tanto de pessoa também falando tudo isso para mim.
E aí a gente veio nos outros anos também fazendo. Esse ano não estamos tendo, por conta do que está acontecendo, né? Mas mês de Ramadã pra gente, pra mim principalmente, é realmente um mês muito especial, que me traz assim muita coisa boa, além de tudo que ele proporciona para nós também. Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês aqui é que pra gente se tornar chefe da sua cozinha, da minha, da nossa cozinha, quando eu digo isso, não tô aqui para dizer que você tem que ser chefe profissional formado em gastronomia. Não, muito pelo contrário. Eu quero que você aí do outro lado se torne a chefe da sua cozinha. Tenho aqui, não sei se hoje vou conseguir chamar, mas enfim, vamos falando de pessoas que eu tô dizendo que tem feito as coisas que a gente tem passado aqui para vocês com muito carinho, que tem mudado, né, realmente o modo de enxergar a cozinha, tirou realmente aquele medo de falar, eu não vou conseguir, não vou fazer. Pessoas que saíram realmente da zona de conforto e foram lá fazer, né? Quantos depoimentos eu tive esses dias de pessoas dizendo que nunca tinha feito uma massa, né? Uma massa com fermento biológico, farinha, nunca tinham feito na vida, e foi lá e se arriscou a fazer a esfirra, e que vieram agradecer e dizer que ficou maravilhoso. Então, isso para mim não tem preço nenhum que pague tudo isso, porque se eu tô ajudando aí nem que seja um pedacinho só que for, a evoluir, deixar vocês melhores, né? Então isso para mim realmente não tem preço que pague, né? Eu tinha deixado aqui anotado algumas coisinhas aqui para falar para vocês, que nessa caminhada de tempo, eu vou fazer 30 anos de casada já, né? Não parece? Parece? Parece. Parece, né? Quase 30 anos de casada, 5 filhas, já com 2 netos e uma princesinha que já tá chegando, então vai ser 3 netos maravilhosos, lindos. Esse tempo que vai passando, quando começa a vir os filhos, a gente começa a realmente pensar de uma maneira diferente. Antes a gente queria, qualquer tipo de comida a gente come mesmo e tá tudo certo, mas quando os filhos chegam, a gente realmente tem uma outra preocupação de a gente mesmo fazer a comida dentro de casa e oferecer uma coisa mais saudável e melhor para os filhos da gente. Depois que que eles nascem, a gente realmente começa a pensar de uma outra maneira, e isso é uma coisa que faz com que a gente tenha mais cuidado, né? Cuidado com a família, cuidado com os filhos, né? E também a gente vive querendo trazer coisa diferente, né? A culinária árabe, para mim, aqui, é uma rotina, né? É uma coisa de dia a dia, uma coisa que pra gente é de praxe, para mim, aqui dentro da minha casa. Então é uma coisa assim, simples para mim, porque é o cotidiano. Mas, que nem eu, como é cotidiano árabe, eu também quero aprender a fazer outros pratos diferentes. E quando muita gente vem aqui para mim querendo saber de pratos da culinária árabe, é o contrário, que as pessoas aí, né, do outro lado, aqui no Brasil principalmente, estão acostumados com um tipo de cardápio, né, que é o mais brasileiro. E eu tô aqui para proporcionar para você do outro lado receitas diferentes, né? Para variar um pouquinho o que você faz aí na sua casa. Então, eu fico muito feliz com isso. Eu tento adaptar coisas, algumas receitinhas de coisas que tem fora do Brasil, mas não tem aqui. A gente tenta adaptar para fazer uma coisa legal. Estão perguntando aí se eu faço um cardápio, porque eu já tinha comentado sobre isso. Eu faço um cardápio. O cardápio não tá bem aqui, mas eu vou falar do meu cardápio então. Então, sempre é isso que eu quero passar para vocês. Primeiro, ter um pouco de organização de tudo que você vai fazer. E aí, como ela pediu para mim falar um pouco do cardápio, a gente elaborar o cardápio para a gente poder separar tudo que a gente tem dentro de casa, para na hora da receita não faltar nada, certo? Na época da mesquita, na época da mesquita não, quando eu tinha as minhas 5 filhas dentro de casa, porque eu já tenho 3 casadas, né? Então agora tá comigo aqui só as 2 menores.
Nananã. Poxa, que legal. Tem gente falando aí que fez aqualhada. Ramadã é legal fazer vários quitutes. Verdade, Beca. É bem assim. Minha filha chama Samira. Ah, beijo pra ela, minha xará. Que legal. Então, assim, quando eu tinha as minhas filhas todas aqui dentro de casa, família completa e tudo mais, era uma farra completa. Era assim, continua sendo, é claro, mas é porque imagina, gente, 5 meninas e eu e meu marido, então era uma festa só, né? Era a casa super movimentada. E aí, quando chegava no mês de Ramadã, a gente tem um carinho muito especial pelo mês de Ramadã. Mesmo fazendo jejum o dia todo e tudo mais, é muito, muito bom. É um carinho que a gente fica muito unido com todo mundo e é muito legal. Eu falo que Ramadã tem até os dias têm cheiros diferentes, de tão importante que é pra gente. E aí, antes de começar o Ramadã, eu costumava pegar o meu caderno. Tô aqui com o caderninho, mas na verdade os outros que eu não achei, porque eu fiz mudança há pouco tempo, e tá lá embaixo, tá todo acabado aquele caderno, mas eu ainda vou trazer para mostrar para vocês. Tá acabado, de tanto que eu uso aqueles cadernos, né? São um monte, tem uma pilha assim de cadernos, anotando receita, dica, e num daqueles cadernos lá, todo ano eu pegava para fazer o cardápio do mês. Como no Ramadã é 30 dias, para eu não ficar muito desesperada na hora de fazer a comida, porque haja ideia, né, pra gente cada dia fazer uma coisa diferente. Pessoal árabe tem uma coisa um pouco diferente. Muitas casas brasileiras têm o normal de fazer um arroz e um feijão, né, de todo dia, e variar na mistura, né? Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço é desse jeito mesmo. É isso mesmo? Me falam aí se não é. Variar no acompanhamento, né? Mas fazer o arroz, muita gente até cozinha bastante feijão, distribui nos potinhos, coloca no freezer e todo dia vai tirando e vai variando na mistura. O povo árabe não é muito assim. A gente faz pratos realmente diferentes. Tipo que nem na minha casa, a gente faz arroz e feijão sim. Arroz e feijão normal mesmo, que é o primeiro dia de Ramadã. A gente nem precisa pensar muito. O primeiro da lista é arroz, feijão, bife, batata e salada. Essa salada a gente varia um pouquinho, faz um fatucho, uma coisa assim. É isso sim, arroz e feijão é como o uniforme da mesa brasileira, exatamente. Era isso que eu queria que vocês falassem. A gente, como tá aqui no Brasil, eu como brasileira, porque eu nasci aqui no Brasil, lá em Goiás, né? Então, mais brasileira impossível. Mas sou casada com árabe, meus pais também são. Então a gente tem essa mistura, né? De pratos árabes e pratos brasileiros também. Então, para eu não ficar muito assim estressada, porque no mês de Ramadã a gente quer se preservar um pouquinho mais para as orações, voltar mais para Deus, e a gente fica um pouquinho mais não vou dizer fraco, mas a gente fica diferente, né? Porque não tá comendo, não tá tomando água, e aquilo, se você tira um pouco da preocupação, da fome, da sede, foca seu pensamento em outras coisas, o dia passa tranquilamente. À noite, claro, a gente pode comer, mas isso é durante 30 dias. Então, eu fazia um cardápio, só que eu chamava minhas filhas todas e a gente sentava lá na sala, né? Não tem nenhuma das minhas filhas aqui? Cadê a Arima? Podia chamar a Arima para conversar. Arima, se você estiver por aí, vamos falar sobre isso? Se você estiver aí do outro lado, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo chamar ela para vir conversar com a gente sobre isso. Eu chamava minhas filhas todas na sala e começava, o que nós vamos fazer no Ramadã? Então, pegava a minha caneta e o meu caderno. É claro, como eu disse, a gente não precisava pensar 2 vezes qual que era o primeiro ali, porque o primeiro dia de Ramadã a gente fica um pouco mais... Como é o primeiro dia, né, que a gente ainda tá se acostumando com aquilo ali, então a gente já coloca ali arroz e feijão, que a gente tem certeza que vai dar certo. Né? Então a gente colocava primeiro dia de Ramadã, a gente colocava o primeiro e escrevia na frente arroz, feijão, bife, batata e salada. E aí a gente ia fazendo durante os 30 dias, já deixava tudo escrito nesse cardápio. E aí, no dia que eu ia fazer,
terminei o dia de hoje, o arroz e feijão e tudo mais, eu já sabia o que eu ia fazer no outro dia. Então eu podia muito organizar a minha vida se eu já soubesse como eu ia fazer o meu prato do outro dia. Eu não ia ficar lá tão preocupada com isso. Eu podia tirar esse tempo de preocupação para ir fazer outra coisa, organizar minha casa, né? E tudo mais que eu tivesse para fazer. Geralmente a gente come lá por volta de, aqui em São Paulo, de umas 15 para 6, 10 para 6, o tempo vai diminuindo, depende da época do ano, nem toda a região do Brasil come na mesma hora. Em Goiás, a minha família lá come lá por volta de 6 horas. Então, e lá para as 4 horas da tarde a gente começa a fazer a nossa preparação para dar tempo de ir fazendo devagar, com organização, para que na hora que dê a hora de comer, tá tudo aqui na mesa prontinho para não atrasar nem para mim e nem para quem vai comer, certo? Então é muito, muito legal se a gente pudesse fazer isso. Eu tô falando aqui do Ramadã, mas por que não a gente fazer isso durante o mês do nosso dia normal, né? O que eu vou fazer de almoço, o que eu vou fazer de jantar. Outro dia veio até aqui uma querida falar pra gente, a Lorena, falar de organização e de tudo mais. Ela deixou até uma planilha aqui de organização pra gente, que quem quiser essa planilha, a gente vai deixar disponibilizado para todos vocês lá no Telegram. É para vocês imprimirem, colocar aí no seu armário da cozinha, na sua geladeira e você escrever o cardápio que você vai ter ou durante a semana ou durante o mês. Isso faz parte de uma organização para transformar você aí do outro lado, chefe da sua cozinha. Deu para ir entendendo o que é que a gente quer dizer, como transformar você aí do outro lado em chefe da sua cozinha? É o seu tipo de organização, de andamento que você dá para tudo que você vai fazer ali na sua cozinha. A gente não precisa tirar por base nenhum nada de chefe profissional, nem de nada disso, né? Mas a gente pode se organizar melhor em tudo que a gente vai fazer. Tinha alguém me chamando aqui. Alguém tinha me chamado? Ver se ela vai entrar. Vamos ver. Nem sempre a gente está conseguindo trazer pessoas aqui. Melhor coisa é fazer o cardápio. Leila, não é verdade? Não é muito bom a gente se organizar desse jeito, porque aí a gente não se perde, né, em tudo que a gente vai preparar. Não é só no Ramadã, nem qualquer dia que a gente vai fazer, deixar tudo meio organizado, dá muito menos trabalho na hora de fazer. E na hora da gente sair para fazer as compras, a gente também consegue já organizar os ingredientes, né? Que a gente for fazer naquele cardápio todo. Aqui no Ramadã a gente gosta muito de fazer um doce também, além disso tudo. Ela veio! Conseguimos! Não, caiu de novo, não acredito. Munira, como é que você tá, Munira? Tudo bem? Vou tentar de novo com a Eliane. Eliane, tô te chamando. Ela abriu, mas caiu. Não vai dar, tem jeito. Peraí. Então, o que vai ter hoje? Eu acho que vai ter maclube. Maclube é um arroz com frango, batata, berinjela. Eu não tenho couve-flor aqui, mas a gente vai fazer sem couve-flor. E aí, e você, do outro lado, o que vai ter? Tem um monte de gente aqui que está nesse mês fazendo o Ramadã junto. Deixa eu ver quantas pessoas que tem aqui fazendo também. Me contem, vocês fazem o cardápio de vocês? Como que é? Sempre depois de iftar, fico pensando o que vou fazer no dia seguinte. Você acredita? Obrigada, Beca. Faça. Você vai ver que vai ser tipo, um alívio. Muito. Faça esse cardápio. Tô falando, não é só para o Ramadã, pessoal. Faz aí, é para o dia a dia de todo mundo. Mesmo que você tenha o hábito de fazer o arroz e feijão, a gente também fica preocupado com essa mistura de todo dia. Só variar aí. Geralmente o pessoal gosta de um frango, um peixe, né, uma carne, e aí a gente vai colocando e dividindo. Tenho certeza que vai se tornar tudo muito mais fácil para você. E isso, a partir deste cardápio,
você consegue organizar todo o resto. Tanto as compras, né? Porque aí você já sai preparada, sabendo o que, que você vai fazer na sua cozinha. O material, que são os utensílios, você já vai dar uma olhada também, né? Será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Vocês viram que dá para quebrar o galho com qualquer coisa que você tiver aí. Tendo o básico, né? Uma panela, uma frigideira, uma panela de pressão, né? Uma colher para mexer a comida, servir um prato, uma colher, um garfo. Gente, coisa tudo muito simples. Que todo mundo que tem aí uma cozinha montada, né? Não precisa ser nada tão sofisticado. Ao longo de 30 anos de casada, ao longo de 30 anos de vida, você vai colecionando algumas coisas, né? Então a gente vai tendo. Mas se você também não tiver, se você está começando agora, tá tudo perfeito aí. Panquecas hoje, que legal, panquecas. Minhas filhas amam panqueca. Esse ano, meu cardápio está aqui pela metade, precisando terminar. Como eu tenho só as duas meninas aqui, ninguém veio com umas ideias aqui para mim, né? Então, e como não vai vir muita gente em casa, porque dessa vez a Munira fez macro semana passada. Eu costumo fazer o cardápio semanal para que as compras de frutas e verduras possam ser feitas exatamente. É isso. Kafta, fatuche, batata. Boa ideia. Boa ideia. E baba ganoush da Samira também. Ótimo, perfeito. Acho que já vou anotando aqui também. Muito bom. Que mais? Quem é que faz mais cardápio? Aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem é que tá aqui para eu chamar. Quem vai vir bater papo comigo? Eliane, vem falar comigo, Eliane. Acho que não tá abrindo o da Eliane para vir bater papo comigo. Mas, enfim, o que eu queria dizer, resumidamente, como você pode aí do outro lado se transformar em chefe da sua cozinha, como eu disse, a primeira coisa é a vontade de querer fazer, né? Nada começa sem aquela vontade de querer fazer, tanto para você, como para agradar alguém aí que você ama, da sua família. Eu digo sempre que às vezes assim tem muita gente que é casada com árabe e a pessoa não é árabe, né? Mas que quer agradar muito o marido e o pessoal da família e não sabe como, por onde começar e tudo mais. Eu só digo uma coisa: compartilhe isso com todo mundo e traz todo mundo para cá, que eu quero ajudar todo mundo a se transformar na cozinha de verdade. Que vai fazer hoje de bom? Eu acho que eu vou fazer mais clube. Eu acho não. É isso que vai ter. Quando tem uma professora boa, muda tudo. Eu espero. É assim, de verdade. Quando eu digo para vocês que eu ponho caixinha de perguntas e tudo mais, para vocês ir me dizendo o que vocês querem de mim, é isso que eu tô aqui para. Eu tô me doando de verdade para vocês. Samira ensina um dia a fazer pastas, fazendo favor. Felipe, vem falar comigo. Você vai falar comigo? Sara, você veio. Sara. Chegou, Sara. Vou te chamar, Sara. Pode chamar? Eu tenho aqui uma querida. De verdade, a Sara é uma pessoa assim muito, muito querida. E eu queria trazer ela para conversar. Oi! Como está, Sara? Uma correria, menina do céu, que é isso? Que vida! Imagine. Eu imagino, demais, sim. demais. Quase Sara, eu tava aqui. aqui. Falei, não, deixa eu dar um tempinho, eu tenho que dar um jeito. Tem que dar um jeito. Verdade. É bom que você para aqui um pouquinho, respira, conversa, bate um papo aqui comigo e depois você volta para lá. E ainda tem que falar rápido, porque o meu celular ele tá quase descarregando. Não, bora lá conversar. A Sara, como eu falei para vocês, é uma querida. Sara, eu já conversei aqui com todo mundo, contando um pouquinho dessa trajetória, falei um pouquinho da minha vida, que não é muito diferente aí de um monte de gente que entra na cozinha e começa a fazer as coisas. Eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória na cozinha. A Sara é advogada. Depois todo mundo entra aí aqui no Insta da Sara. Precisar de qualquer coisa, é só chamar a Sara. A Sara é advogada brasileira, né, Sara? Sim, brasileira. E casada com árabe. Casada com árabe. Com sírio. Ele veio... Sírio, fala um pouquinho. Fala um pouquinho, Sara. Fala um pouquinho como é que é. Como é que é a Sara?
Então, a Sara, ixi, é engraçado, né? Agora falar de mim é um pouco complexo, mas a Sara é uma pessoa bem Complicado, né? A gente fala da gente. educada, sou um pouco chata, não vou negar. Mas conheci meu esposo através de um amigo, né? E aí nos gostamos, casamos, né? Constituímos nossa família. Hoje eu tenho uma menina, fruto desse relacionamento. Uma fofa. E assim, e o casamento, o casamento árabe em si, o casamento não deixa de ser como é que eu vou te explicar? Você tem que deixar muitas coisas para trás do que você fazia, né, para você se dedicar ao outro parceiro. E nesses efeitos do casamento, principalmente em especial com o árabe, eu senti com o meu esposo em relação à comida. Porque eles, realmente, o árabe ele tem uma cultura alimentícia muito rica, né? Diferente do Brasil. O que nós fazemos de festa aqui no final de ano, né? De Natal, de ceia, com muitas coisas, o árabe ele faz assim sempre, né? Outros dias, ou pelo menos uma vez por semana, assim, para fechar a mesa, né? Sempre tem muita gente na casa, isso assim, aqueles bem tradicionais mesmo, né? Aqueles... Você sabe, Samira, você já passou muito, você ainda passa por isso. Sim. Então, assim, a experiência na cozinha, eu tive a necessidade de aprender a cozinhar, porque assim, eu sei fazer a comida brasileira, mas o árabe, ele sente, né? Ele sente a falta da comida, da origem dele. E eu entendo, porque assim, quando eu viajei para a Europa, eu também senti falta da comida brasileira. Eu entendo, né? Sim. E assim, para deixar ele um pouco mais próximo disso, então eu optei em fazer um curso, porque assim, é difícil achar. É difícil achar um curso, uma culinária, inclusive em YouTube. E às vezes as pessoas que passam no YouTube nem sempre é uma receita correta. Eu falo por experiência. Uma vez eu fiz charuto de repolho com libanês. E aí eu fiz e meu esposo falou, tá errado, não é assim. Eu falei, como assim? Né? Eu já fiquei brava. Eu falei, pô, tô dedicando, né? Assisti, gastei meu suado tempo para assistir. Fiz com todo carinho, estou mostrando que eu estou disposta, né, a agradar o esposo. A fazer. Mas ele falou num tom assim, crítico, mas para falar, olha, realmente a receita verdadeira é de uma forma diferente. Falei, mas onde eu vou achar? Porque assim, no YouTube não tem. E, às vezes para mim pode ser, porque eu não tenho conhecimento da culinária árabe, que para ele não é. E aí, um dia, né, como você já conhece a história, eu vi lá a Meg. Sim, a Meg. A Meg, ela fez um vídeo explicando, né, como é que faz a coalhada seca. Sim. E aí eu falei, Meg, você sabe cozinhar? Né? Eu chamei ela no direct, perguntei se pode indicar. Aí ela indicou você. Eu já procurei outros lugares também, outros restaurantes, mas eu fiquei um pouco insegura, não sei por quê. Porque, assim, o meu marido já veio de lá, ele tem conhecimento do tempero, do sabor, é muito crítico com isso. Então, assim, eu optei por investir, né, numa pessoa que seja de confiança e indicada. E foi assim com a Meg. A Meg te indicou. Que legal. Aí, eu te procurei, comecei a assistir suas lives, né? Você é uma pessoa muito ocupada. Imagina! E quando você teve a oportunidade de abrir o curso, falei, nossa, essa é a chance que eu tenho. A culinária árabe, assim, me abriu um pretexto muito grande para ter um conhecimento mais amplo na cozinha. Inclusive, eu tô até mais chata para comer na casa dos outros, você acredita? Sério? Acredito! Nos restaurantes... Acredito que isso causa transformações. Então, nos restaurantes, eu observo, assim, tempero, textura de um arroz simples. Nossa, que isso? Eu tô muito mais exigente, porque na cozinha, a comida árabe, ela, assim, apesar de
alguns pratos serem simples, mas outros Sim, exigem um pouco mais assim de cuidado em questão de tempero, de preparo, né? Tem pratos que é exato. mais complexo. Então, assim, eu fiquei assim, um pouco mais crítica nisso também, na alimentação. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo porque cada vez isso vai fazer com que você evolua cada vez mais. Isso, me Porque aprimorando. a gente antes, quando a gente não faz muito, a gente não presta muita atenção, mas depois que a gente começa a fazer, ó, estão dizendo aqui que você está cozinhando lindamente. Mas o melhor de tudo, Sara é chefe agora. Isso é síndrome de quem já sabe cozinhar. É tipo isso, verdade. Mas o mais legal de tudo, sabe o que foi? Eu não vou esquecer do áudio que você me mandou do seu marido, Nossa, entendeu? nossa, mas com certeza Porque não, eu muito mais. Você não está entendendo. Eu fico vibrando uma realmente. O que gratidão. ele falou no áudio? Conta para o povo aí, porque não é eu que vou falar, é você. Eu lembro que ele agradeceu muito você, porque até então não sabia cozinhar nada de comida árabe. E ele, assim, ele mandou um áudio agradecendo, gente, a Samira, por me ensinar, né? Por ensinar realmente, assim, as origens dele. Isso, gente, quem mora fora de outro país, quem já viajou, já ficou um tempo fora, sabe como que é a falta de você comer a comida do seu país. Eu falo por experiência e eu entendo meu marido. Nessa questão, inclusive, da crítica. Ai, não tá bom, falta isso, falta aquilo, nananã, tem muito tempero. Eu entendo ele. Eu entendo. Ele Sim, cresceu, ele tem essa origem. E, assim, ele ficou muito grato, porque, assim, eu comecei já a cozinhar, comecei a fazer uns pratos simples. E ele já ficou muito chique, ele ficou muito honrado pela Samira, porque a Samira realmente, assim, transmitir conhecimento, como é que eu vou te explicar? Isso a pessoa só tem a crescer, né? verdade. A pessoa só tem a crescer. Realmente é meu objetivo mesmo, é fazer isso. Então, Fazer vocês a educar. Samira só tem a ganhar oferecendo os conhecimentos dela, né, Samira? Eu só tenho a te Sim, agradecer muito, por isso. Ainda tenho que aprender muito mais. Eu tô longe, assim, de ficar um terço perto da Samira. Não tô me menosprezando, Imagina! mas eu quero dizer assim, de conhecimento, de técnicas culinárias. Isso aos poucos, né? Você aí de casa, quem está fazendo curso, vai aprender, né? Vai adquirindo mais conhecimento, vai aprendendo essas técnicas. Aí quando você vai ver, pronto, você vai ser capaz também de, por exemplo, dar uma aula, ou, por exemplo, começar já a vender, para quem tem essa intenção. Sim. A minha intenção do curso foi na... Ai, desculpa. Não, pode continuar, desculpa eu. Imagina, Pode a minha continuar. intenção do curso foi, na verdade, para casa mesmo. Assim, para onde eu for, meus sogros virem para o Brasil, né? Meu cunhado, por exemplo, quando vinha para cá, eu também fazia. Então, assim, para assim, eles olharem e falar, poxa, uma brasileira, né? Sabe cozinhar comida árabe. Ó, e nem muitas árabes sabem. Meu esposo sempre fala, Samira, nem todas as árabes sabem cozinhar. Sim. E você, brasileira, você sabe fazer, às vezes, melhor. Ele experimenta e fala, você sabe melhor que as próprias árabes, porque ele lá no país dele, né, ia lá em restaurante, enfim. Então, assim, aquela coisa... Não, mas me fala isso, dele falar isso para você, agora, nesse momento, me diga o que é esse sentimento dele falar isso para você. Eu acho que ele também já fica esperando, né? O que é que você vai aprontar na próxima receita. É verdade. Ele sempre fica grato, porque assim, ele come, ele faz aquela expressão, porque se ele não fica grato, eu fico brava. Assim, tá certo. Eu tô dispondo do meu tempo, né? Tudo bem, eu tô ganhando mais conhecimento na questão culinária, mas e daí? Né? Tô dispondo do meu tempo, mínimo que eu tenho. Certíssima. E assim, eu vejo que a sinceridade dele esboça, né, na expressão facial dele, ele fala, amor, ele come aquele jeito, né, igual o outro. Que coisa boa. Monte cheio e come. Amor, meu Deus, você faz melhor. Você é árabe, e ele ainda fica... lá. fica falando, gente, que coisa maravilhosa. Assim. Ele realmente
realmente está sendo muito grato, porque de fato, Samira, você me ajudou muito. É um bom investimento. Eu acho que quem quer aprender, tanto para ser chefe da própria cozinha, ou para quem quer vender, quer investir nisso, né? Eu acho que, vale a pena. Porque ficar no achismo não é comigo, tem que fazer. Vale a pena. É um investimento e tem que fazer com pessoas que realmente está disposta, né, a fazer isso de alma. E isso eu posso garantir que você faz aquilo de alma, isso transmite nas suas receitas, em tudo que você faz. É uma pessoa muito tá dando aqui que deu falha. Obrigada mesmo. Assim, deu uma travadinha. As pessoas têm que investir, né, no que realmente gosta, né? Não só por necessidade, no que gosta, né? E assim, eu fiz isso e eu tô amando a culinária árabe. Coisas que eu achava que eu fazia certo na culinária árabe, eu aprendi muito com você. Muito. Obrigada mesmo. Eu queria que você falasse disso aí. Você falou que pegou uma receita uma vez no YouTube para fazer e saiu daquele jeito. Eu queria que você falasse disso também. Se a diferença que é quando a gente tem, vamos dizer, uma assessoria realmente de verdade. Mesmo que a gente grave o vídeo, mandou para vocês verem e tudo mais. Mas isso de poder perguntar na hora que você quiser. Ah, não deu certo aqui, por que tá ficando aqui? As meninas falaram aqui da diferença da sua primeira esfirra e da última que você fez, né? Tipo, onde que eu tava errando? Onde que é que não tava ficando bom? Porque só comprar um negócio ou assistir um vídeo e pronto, foi embora, deixei lá com ela. Então, o que acontece? Faz uma diferença nisso, né, Sara? Fez diferença, mesmo porque, para quem não tem conhecimento ou noção nenhuma da culinária árabe, acha que aquela primeira receita é o certo. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz lá o charuto de repolho. Para começar, a espessura do charuto, eu fiz grosso de acordo com a receita. A folha ele não cortava no meio como você ensinou, tirando aquela parte mais dura do repolho. Grossa. Ele cortava tipo um V, tirando, entendeu? E fazia toda a folha inteira do charuto. Foi assim que ele começou a ensinar. O tempero que é a chave do negócio, que o tempero árabe é assim, ele sempre tem uma iguaria diferente dos temperos do Brasil. O tempero árabe, para começar, a pimenta árabe não pode faltar. E isso não tinha ali. Você entendeu? E assim, realmente o sabor saiu diferente, ele saiu grosso e grande. Entendeu? E assim, na culinária árabe, no charuto de repolho, charuto de uva, tudo pequeno, tudo delicado. Né? O tempero também tem que ter equilíbrio. Não teve tempero árabe, então por isso meu esposo já questionou, já olhando o tamanho. Ele já bateu ele falou: você fez, experimenta. Falei, não é. Ele já não gostou. Só da aparência, né? Ele bateu o olho e falou: não é. Eu falei, experimenta, né? Experimentou, falou, não é, amor, não é, tá? Não é o árabe, não sei o quê, né? Eu falei, poxa, caramba, gastei tempo. Faz isso, faz aquilo. E aí, quando você começou a ensinar os passo a passo, os temperos, as medidas que fazem diferença, aquelas colherzinhas também. Apesar que eu não comprei aqueles medidores, mas eu tenho as colheres corretas. A colher de sopa, né? A colher de sal, a colher de chá, enfim. Tem aquelas medidas lá, eu deixo tudo separado. Sim, perfeito. Na hora de separar os temperos. Por quê, gente? A pimenta para fazer a dosagem certa, né, Sara? Pois é. A pimenta árabe, por exemplo, quando vai 2 pimentas, pimenta árabe e pimenta do reino, se você não souber colocar, ela fica muito picante. Então, por isso que realmente o medidor ele faz diferença. Não adianta eu colocar uma medida de uma colher de chá de café de pimenta árabe e colocar a mesma medida de pimenta da pimenta do reino. Vai ficar muito picante, tem que ser a menorzinha, aquela chazinha minúscula, né? E assim, é aquela coisa, tem árabe que gosta mais de picante, seu esposo gosta de uma comida mais picante, tem outras que não. Isso. O meu esposo não gosta de tão picante. Eu, particularmente, eu gosto. Eu sou assim, desse espanhol gosta muito. Eu também. Então, você sabe, então, somos da raça. Sim.
Então, assim, é gostoso. Mas, assim, enfim, essas dicas, né, a quantidade correta, todo esse macete que você deu, né, da folha, como usar, como enrolar, isso fez a diferença. O tempero da carne, quais outros ingredientes que acompanha também. O alho. O alho, quando você colocou ali, eu fiquei passando. Eu falei, não, mas como? Mas come. Fui lá, gente, aquele alho fica divino em cima, molinho. Fica maravilhoso. E assim, você Verdade. não fica passando mal, né? Porque o alho, naturalmente, ele produz, enfim. Foi cozido. Ele fica uma delícia. Então, assim, gente, pessoal, vale a pena investir. A Samira, ela dá uma assessoria, coisa que eu não tive quando eu assisti no YouTube. Mesmo quando eu tinha lá, não adianta, é diferente. Então, é assim, é isso que eu senti muita carência. A Samira, nesse caso, claro, né? A Samira, ela dá um apoio totalmente de perto. Ela chama, se você precisar, se chama ela por vídeo, manda áudio, ela responde rápido. É uma pergunta que você demora não sei quantos minutos, até você esperar a receita, né, para a pessoa. A Samira responde rápido, e mesmo antes de eu comprar o curso, você também já me respondia rápido, em questão, por exemplo, de fermento, que eu ficava na dúvida, né? Sim. Qual substituto? Ai, não tem o fresco, vai o fresco. E assim, realmente a sua assessoria fez muita diferença, porque é muito fácil comprar um curso EAD via online, né? E não ter uma assessoria que realmente faça a diferença. Isso todo mundo, eu vejo no grupo, lá as meninas já põem pergunta, e a Samira já responde. Quando nós próprias colegas do curso, né? Responde. Se ajuda. Uma ajudando a outra. Dando dica uma para outra, o que fez, o que não fez. Questão de lavar verdura, todas essas coisas. Parece que não, gente, mas faz uma diferença na cozinha. Faz. Né? Outro dia, quando eu estava falando dos utensílios, algumas pessoas falando, porque tá falando uma coisa de praxe. Mas muita gente, às vezes, coisinha pequena que a gente fala, que faz uma diferença. Pode ser simples para umas pessoas que já conhecem, mas para as outras que conhecem, não, né? As outras que não têm muito fazem diferença. Conhecimento, é verdade. Faz diferença. Realmente faz diferença. E assim, ó, que você vai... Marielle, Marileire. Marileire. Marilene? Mas aqui no... Marileire. Fala Leire. Leire que fica mais fácil. É melhor. Isso. Leire é uma pessoa muito bacana. Eu não conheço ela assim pessoalmente. Mas eu me sinto já como se fosse uma amiga e não colega. Mas enfim. Que legal. Amiga de cozinha. Verdade. Quando tudo isso passar, a gente vai fazer um encontro, que a gente tinha falado que ia fazer antes, né? Não deu certo. Quando tudo isso passar, a gente vai fazer um encontro de amigas de cozinha. Boa, e vamos fazendo receita, vamos, né? E passando dicas. Isso é bom, isso é importante. Sara, eu quero te agradecer muito. Eu sei o quanto foi corrido aí para você, para estar aqui comigo. Eu tenho, assim, só te agradecer realmente por você ter tirado aí um tempinho. Agora a Sara vai para a cozinha, né? Vai para a cozinha agora tá quieta porque, né? Muito obrigada mesmo, de coração. Isso tudo que você fala é muito importante para mim, porque é o que me incentiva realmente a passar tudo isso para vocês, com muito carinho realmente, com muito amor, porque eu sei o que eu passei lá atrás e eu quero facilitar a vida de vocês. Com muito carinho, realmente. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você. Eu só tenho a agradecer porque tá dando muitos frutos aqui na minha cozinha. Que legal. Muitos frutos. Deus abençoe você, suas mãos, seus a vocês também. Leire, vamos cozinhar junto assim, tá bom? Vamos. Bora lá, ser chefe da cozinha, porque... A Sara tá inspirando a gente para... claro. Nos pratos, cada dia mais lindos. Você tá vendo? As meninas lá do grupo estão conversando aí, ó. Lindos pratos da Sara. E aí, todo mundo que... Tirando a Samira. Imagina. Beijo, Sara. Obrigada. Fica com Deus, tá? Tchau. Tchau, gente. Tchau, muito obrigada. Bom, então é isso. Olha só. Tinha nada mais legal, mais importante do que o depoimento da Sara, porque ela é uma, assim, prova viva realmente de alguém
determinada a querer se tornar chefe da cozinha dela, e é isso que ela se tornou, com certeza, de tudo que ela mostrou pra gente, de todo o reconhecimento, né, e os elogios que ela tanto procurava do maridão, que era, vamos dizer, o foco principal dela, que era agradar ele. Eu realmente fico muito, muito feliz e lisonjeada por ter tido um depoimento desse, igual o da Sara. Amanhã eu tô aqui, de volta às 14 horas e 41 minutos, e amanhã é dia de Samira Responde. O que eu quero aqui de vocês é, disso que a Sara acabou de falar, dessa assessoria que eu tenho aqui para dar para você. Se você tem uma dúvida de qualquer prato da culinária árabe, de qualquer outra coisa relacionada, e que eu possa te ajudar, amanhã nós vamos estar aqui às 14 horas e 41 minutos para responder você aí pessoalmente. Vou te chamar aqui, a gente vai abrir a tela e você vai fazer a sua pergunta, particularmente sobre a sua dúvida e no que eu posso te ajudar. Na primeira parte eu vou responder algumas coisinhas sobre umas dúvidas que tiveram. Lembrando que todas as dúvidas que vocês tenham, que manda para o direct, tá? Embaixo do meu post, eu vou selecionando tudo, deixando tudo aqui anotadinho para dia de terça-feira, no Samira Responde, eu esclarecer todas essas dúvidas. Então, se você quer ter uma consultoria particular comigo amanhã nessa live, de 14 horas e 41 minutos, deixa um recadinho no meu direct. Samira, eu quero participar com você, porque eu tenho dúvidas para tirar. Fiquem à vontade, vem comigo até amanhã. Às 14 horas e 41 minutos, todos os dias aqui. Sara, beijo para você, para todos que estiveram aqui comigo, e até amanhã em mais uma Maratona Chefe da Sua Cozinha. Beijo para vocês e tchau.